Boa noite, amigos, amigas. Mais uma sexta-feira de tratamento. Gratidão a esse Jesus, gratidão ao nosso Pai de amor e bondade por nos reunir aqui nessa casa. Que a gente possa aproveitar esses nossos minutos para refletirmos bastante. O tema hoje é muito saboroso: sabedoria. Ó, que interessante. E eu fiquei pensando, nós somos sábios? Quais são os pontos que somos sábios? E essa é uma consideração muito interessante, porque nós temos algumas competências muito boas. Nós somos sábios em muitas coisas. Se não fôssemos sábios em muitas coisas, nós não chegaríamos até este momento. Que a gente sempre relembra aquela situação: saímos da ignorância quando criados, sem conhecimento, e caminhamos para o conhecimento, a sabedoria. O tempo todo nós estamos fazendo esse caminhar. E é interessante que cada dia que a gente acorda, a gente soma a sabedoria de ontem com mais sabedoria de hoje e vai agregando. Então essa sabedoria ela vai se encorpando, ficando cada vez mais forte, né? É igual a academia, né? Você vai com frequência, a musculatura, né, o corpo vai se adequando e a gente vai adquirindo sabedoria. Amigos, provavelmente a sabedoria não vai ter fim. É um aprendizado constante. Quando Jesus nos propõe, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando dessa sabedoria. Conhecer. E aí a gente traz uma outra informação que eu acho muito interessante. O Livro dos Espíritos começa com uma frase. No original francês começa com uma frase. É filosofia espiritualista. E o que é filosofia? É amor à sabedoria. Olha que interessante. Pensar sobre como estamos, pensar sobre as coisas que estamos vivenciando, tentar melhorar tudo é um processo constante de filosofar. Vou arrumar essa casa, eu demoro 3 horas. Agora vou fazer isso para chegar em 2. Assim a gente não vai aprimorando as nossas caminhadas, os nossos afazeres. Para mim ir para a cidade, no trânsito, eu passava por ali e era mais moroso. Deixa eu tentar achar um outro caminho. Não é assim? Não é sempre um processo de pensar sobre e achar uma forma melhor de realizar isso? Isso é amor ao saber, amor à sabedoria, filosofar. Então a gente pensa muitas das vezes que filosofia é uma coisa muito fora da realidade. Não é. O tempo todo nós estamos nesse processo filosófico de nos entender. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Por que eu não estou assado? E aí a gente, nessa análise, a gente fala, eu preciso deixar de fazer isso e começar a fazer aquilo. É assim, sempre uma análise do que a gente gostaria de alcançar. Ou seja, essa plenitude de felicidade. E essa plenitude de felicidade, ela passa por esse nosso querer saber fazer melhor. Querer aprender a fazer melhor. E isso é interessante, gente, porque isso é uma característica nata nossa. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com esse desejo de fazer o melhor café, de fazer o melhor bolo, de fazer a melhor comida, de cuidar melhor dos filhos, de ser irmão, de ser pai, de ser mãe. A gente o tempo todo quer fazer essas coisas com muita mais competência. Então isso é nosso, é uma característica nossa. Nós queremos ser melhor em tudo. E isso gera esse desejo de conhecer, que é o desejo da sabedoria, que é o desejo da filosofia, para que a gente alcance os nossos objetivos. Porque ninguém quer continuar na mesma situação. Todos nós queremos chegar no final do ano melhorados.
Todos nós queremos chegar no final da nossa caminhada mais sábios, mais lúcidos, não é? Esse é o nosso grande desejo. Deixar para trás aquilo que não era agradável e alcançarmos o que é agradável. É o caminhar da sabedoria, é o caminhar da filosofia. Né? Então, posto isso, vamos ao livro Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Gratidão aos dois companheiros. E ele traz para nós: ter sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo. O que a gente acabou de falar. Aí eu quero chegar no centro da cidade mais rápido. Vou fazer uma leitura, uma análise daquele caminho, da forma, das opções que eu tenho. Né? Vou fazer uma leitura e achar a melhor forma. Então, sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo voltada para o senso íntimo. Eu quero ser melhor nessa caminhada, eu quero fazer melhor esse tipo de atividade. Continua Hamed: capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio externo e interno e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Olha que interessante isso. Ele fala que a gente precisa ter a capacidade, a condição de observar as coisas que acontecem dentro de mim e as coisas que acontecem fora de mim. Eu cansei de ir para o trabalho e demorar 2 horas para chegar lá. Não é íntimo? Não é assim? Poxa, não é possível. Todo dia para chegar lá, eu vou demorar 2 horas? Incômodo íntimo. E aí eu vou fazer a análise do externo. Como é que eu vou resolver isso? Nossa percepção é desse nível. Eu olho uma insatisfação íntima e busco externamente a solução para essa insatisfação. Né? E aí ele vai comentar mais um pouquinho. Olha, antes disso, na frase que eu acabei de ler, ele fala assim: interagindo com as coisas internas e externas e exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Porque cada um, gente, vai tentar um caminho diferente. Cada um vai tentar um caminho diferente. Vamos coincidir de estarmos no mesmo caminho, né? Ah, eu pensei por aqui, aí fulano também pensa. Ah, o outro pensou pelo outro lado. Mas muitos desses pensamentos serão comuns, na tentativa de achar a melhor forma. E aí o Hamed fala: o sábio, aquele que busca conhecer, por ter plena consciência da impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto, reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer. Então aqui a primeira condição para a gente analisar a questão se somos ou não somos sábios é termos sempre fresco na memória que por mais que eu saiba algumas coisas, ela não é uma sabedoria completa. Só sei que nada sei, não é assim? Um grande sábio da antiguidade nos lembra isso? Só sei que nada sei. E é engraçado que Sócrates, quando falaram isso para ele, que ele era a pessoa mais inteligente, ele duvidou. Falei, não é possível. Não é possível. E ele saiu perguntando a todos que ele encontrava, foi até o artesão. Perguntou: olha, você sabe fazer esse móvel? Eu sei fazer muito bem. Mesmo? E almoço, você sabe? Ah, não, almoço eu não sei. Ah, então você não sabe tudo. Naquela sua especificidade, naquele seu trabalho você domina, mas nesse outro campo não. E aí ele foi até o artista, a mesma coisa. Foi até o político, a mesma coisa. E ele foi perguntando. E a diferença dele para os outros é que os outros afirmavam que sabiam tudo. E ele, frente a essa análise que ele estava fazendo,
ele percebeu, falou assim, nós não sabemos tudo. Nós ainda não temos a completude de todas as nossas ações, práticas e pensamentos. E aí por isso que ele foi um diferencial. Porque ele conseguiu analisar com mais profundidade, analisando os outros. Bacana isso, né? E aí ele fala, né, numa das suas histórias, né, não sei se é verdade, que ele fala falam que a mãe dele era uma excelente parteira. Excelente parteira. Não tinha uma criança que ela não conseguia fazer o parto. Mas para essa condição, a mãe necessitava de uma coisa primordial. Qual é, gente? Que a mãe estivesse grávida. Não é assim? Você consegue entender? Ela só conseguia fazer o parto, e ela fazia muito bem, se a mulher estivesse grávida. É tão óbvio que a gente não considera isso. Muitas das vezes, gente, a gente esquece isso. Eu quero fazer aquilo. Eu quero fazer. Mas eu dependo de outras coisas para que aquilo se concretize. O sábio, ele analisa tudo no mundo. Não é isso que ele está falando aqui? Ele analisa todas as condições. Então, eu sou muito bom em pintura, eu sou muito bom em limpar carro, eu sou muito bom. Tá, você precisa da parede, você precisa do chão, você precisa do carro. Sem esses elementos, você não consegue realizar o que você deseja. Por isso que a gente pensa como é importante Deus em nossa vida. Porque para que nós tenhamos condições de realizar as nossas obras de sabedoria, nós o tempo todo necessitamos da mãozinha de Deus em nossa vida. Nós sempre precisamos contar com Ele. Não é assim? Sempre. E aí a gente lembra lá do texto bíblico, a Gênesis bíblica, em que Ele cria o céu e a terra, e depois Ele determina a criação de um monte de coisa. Lá é tão bonito, eu adoro essa fala do texto bíblico, Gênesis capítulo 1, é assim, e Deus disse, faça isso. Acho isso lindo. E depois disso ele fala, e Deus vendo que era bom, olha só que maravilha, né? Então, toda a criação é supervisionada pelo nosso Papai do Céu. É por isso que nós que estudamos o Evangelho e a doutrina espírita, consideramos que está tudo correto. Consegue entender isso, gente? Esse passo? Se Ele é o Criador da base, da origem, se todos os elementos passam pelo seu critério de criação, se Ele é a inteligência suprema, o grande sábio, como é que a gente pode olhar uma situação e achar que ela não é boa? O calor que nós estamos passando tem uma função que nós ainda não descobrimos. Quem sabe não é para que os nossos poros trabalhem direitinho, não é? A transpiração é um dos pontos. Então, o que a gente precisa ter é essa percepção, não sei de tudo, mas desconfio que tudo tem um bom objetivo. Então o problema não é as coisas, as situações, as experiências. O problema é meu campo visual, meu campo de entendimento. Meu campo de entendimento. Eu entendo pouco. O meu conhecimento, a minha sabedoria é limitado. É limitado. Então eu não consigo resolver todos os problemas. Mas eu vou errando uma vez. Na segunda, eu erro menos. Na terceira, menos ainda. Não é assim? Não é um processo? Nós, como sábios, inteligentes,
Porque o processo é esse. Inteligente vem lá do grego, que quer dizer o que sabe escolher, intelegere, aquele que sabe escolher. O inteligente, ele analisa as questões e toma uma atitude boa para ele, para os outros e para com Deus. Então, esse processo é muito bom. E aí, gente, foge totalmente da questão religiosa. Não tem religião envolvida nisso. Não tem religião envolvida. Tem a percepção de um grande Pai que nos favorece, que é a religação com Deus. Porque muitas das vezes nós esquecemos de incluir Deus na nossa vida. Ele, na sua grandeza, trabalha para que a gente fique cada vez mais sábio. Olha como é que isso é bacana da gente refletir. O processo nosso, volta a repetir, sair da ignorância e caminhar para a sabedoria. Né? E aí o Hamed continua dizendo que o orgulho, saber tudo, inibe a compreensão de tudo aquilo que se alcança com humildade. Não, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais ler, eu não preciso mais fazer, porque eu já sei tudo. E aí a gente lembra do copo cheio. Se eu estou com um copo cheio, vai caber alguma coisa nele? Não vai saber. Por isso que nós precisamos sempre estar querendo e aberto a aprender. Então, mas você faz isso há 50 anos. Mas e as vivências que a gente tem? Vocês já pensaram nisso? Como as vivências mudam? O que a gente tinha ideia de saúde quando era criança é diferente do conceito de saúde aos 15, aos 20, aos 30, aos 45. Hoje, mais velho, a condição, o entendimento de saúde é totalmente diferente. Ah, mas eu já sabia disso lá atrás. Mas e hoje? As experiências, as vivências que eu tenho me trouxeram outros pontos para que eu analise as coisas de forma diferente. E o sábio, aquele que pelo menos quer saber, ele sempre usa tudo o que acontece à sua volta para alimentar, para conectar, para que ele tenha respostas melhores no seu próximo caminhar, no seu próximo passo. Cada vivência que a gente tem, cada conhecimento que a gente tem, ele nos auxilia na próxima tomada de decisão. Né? E aí ele continua dizendo, a pessoa sábia não se opõe à ação da natureza. Natureza aqui com N maiúsculo. A pessoa sábia não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia e atua juntamente com ela. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Aqui eu já até falei, né, da Gênesis bíblica lá. Todas as leis da natureza são boas. Excelente. O calor, precisamos estudá-lo. Precisamos estudá-lo. Gente, vocês já prestaram atenção que quando a gente sobe a uma montanha, a gente sobe Serra da Piedade, né, que é aqui perto, Serra do Rola Moça, lá não é mais fresco? Não é mais fresco? Não devia ser mais quente? Porque a gente não está mais perto do sol? Vocês já pensaram nisso? É mais quente aqui embaixo do que no alto de uma montanha. Não era para os picos nevados serem todos derretidos pelo sol? Por que não é? Curioso isso, né? Porque aqui embaixo tem uma pressão atmosférica que faz com que as moléculas ficam mais juntas. E isso gera calor.
Então, muitas das vezes, o calor que nós estamos sentindo não é só do sol. É da terra. É da quantidade de corpos de espíritos reencarnados que estão juntos. A quantidade de eletricidade que a gente utiliza. A quantidade de calor gerado pelos carros, pelo motor. Então, gera-se um calor. E nesses locais, lá no alto da serra, é menos, não é assim? Tem menos essas coisas. Então aqui a gente consegue entender. Aí você começa a entender, então quer dizer que está quente nessa quantidade, é por causa dessa movimentação? Sim, dessa movimentação. Então, quanto mais nós formos para o campo, que tem menos aglomerado de carros, de pessoas, mais fresco é o ar. Bacana isso, né? A gente vai estudando um pouquinho para a gente poder compreender essa questão, né? E aí o benfeitor continua dizendo: a pessoa sábia não se opõe à ação da natureza. Quando desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, entre aspas, propriedade inata de todos nós, fecha aspas, quando desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, rejeitamos parte importante de nossa realidade interna, porquanto as leis de Deus estão escritas na consciência. Não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? Onde estão as leis divinas? E os benfeitores respondem: as leis divinas estão na nossa consciência. Questão 617 do Livro dos Espíritos. Isso também, gente, dá pano para a manga, sabe? Porque se as leis de Deus estão na nossa consciência, por que a gente não consegue se comportar bem? Eu sempre me faço essa pergunta. Se está em mim as regras, por que eu não consigo? Primeiro quesito é porque eu não me interesso por estudar a mim. Eu não me interesso em me estudar. Por que apareceu um carocinho na minha pele? Por que meu dente está sangrando? Por que eu estou pensando só naquilo e não naquilo que devo? A gente acha que tudo é processo externo. Mas, na verdade, tudo começa interno. É muito mais gostoso ir para o shopping passear do que ficar em casa prestando atenção no meu comportamento, nos meus pensamentos. É muito mais fácil fugir de nós. Mas chega um momento que a realidade chega até nós. Tem uma frase, né? Vira e mexe, eu falo isso aqui, abandone as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Porque um dia vai chegar a luz, gente, do esclarecimento. E aí a gente está tão apegado àquilo, achando que é tão verdadeiro, que a luz vai virar e falar assim, não é. Lá, vamos supor que nós temos um quarto, uma parte da casa, que é iluminado com uma vela, com uma lâmpada de 50 watts. Não é assim? E a gente passa por aquele cômodo e acha que está tudo bem, né? Assim está claro. Está tudo limpo? Você passa o olho, está tudo limpo. Aí essa lâmpada queima. Aí você pega, não acha uma de 50, põe uma de 100. Aí você liga. Aí você vai olhar para o mesmo ambiente. Ele vai estar da mesma forma? Limpo do mesmo jeito? Não vai. Porque clareou mais, chegou mais luz naquele ambiente. E aí você vai reparar que antes da chegada de novos conhecimentos, de uma nova visão, eu não via tanta sujeira. Mas agora eu estou vendo. E essa é o grande chamamento de Jesus. Conhecereis a verdade nos libertará. Precisamos trabalhar essa questão. E aí o Hamed continua dizendo:
A expressão consciência, aqui utilizada pelos guias da humanidade, tem a mesma significação de espírito. Pois se as leis divinas estivessem simplesmente na área consciencial do ego, quais são essas leis? Sensações, percepções, emoções e motivações, não teríamos maiores dificuldades de compreendê-las ou aplicá-las. Ao ignorarmos o potencial em nossa intimidade, olhar para dentro, nosso campo de visão existencial fica obscuro e distorcido, e não conseguimos nos firmar perante a existência. Pouca luz, pouco conhecimento, pouco entendimento. Faz com que a gente não aperceba-se da realidade. Amigos e amigas, se somos criaturas de Deus, e tudo que Ele faz é com muito esmero, muito carinho, com muita sabedoria, com muito amor, por que que nós temos atitudes diferentes da nossa origem? Era para não termos, não é verdade? Mas, estudando, entendendo, a gente conhece e sabe que toda planta, todo ser, ele precisa passar pelo seu desenvolvimento. Aprendizado. Todo ser tem que passar pelo aprendizado. E todo aprendizado, quando não é bem coordenado, ele se equivoca. Sim, Vinícius? Por mais doloroso que seja. A dor é uma situação que nós muitas das vezes escolhemos. Eu quero ir para Belo Horizonte, centro da cidade, na Praça 7. Eu sei que se eu seguir essa avenida, eu vou chegar lá, não sei? Ótimo. Mas aí eu vejo alguma coisa que me distrai. Aí eu viro uma rua, viro outra. Então aquele caminhar que deveria ser reto, Foco. Objetividade. Estamos aqui reencarnados para nos salvar. Mas nós queremos curtir a nossa existência e esquecemos do objetivo. Vamos chegar à Praça 7? Um dia sim. Por enquanto, como estamos distraídos, vamos parar no supermercado, vamos parar numa praça, vamos fazer isso, vamos atender fulano, vamos atender Beltrano, e aquele foco fica para depois. Aquele objetivo fica para depois. E isso gera, Vinícius e amigos, as dores. Poxa, mas já era para mim ter chegado lá há 5.000 anos. Por que eu ainda não chego? Por que eu ainda não tenho minhas asinhas? Por que eu ainda não sou um espírito puro? Porque a gente se distrai do objetivo maior. E Jesus traz essa lembrança para nós. Quando ele fala no Evangelho assim, buscai em primeiro lugar. Não é assim? Não é no segundo, no terceiro, no décimo, não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente busca tudo antes desse reino. Ah, não, mas eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que cuidar do esposo, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da mãe, do pai. Mas qual é a regra em primeiro lugar? Eu vou buscar o reino de Deus auxiliando a mamãe, o papai, o filhinho, a esposa e os filhos. Mas eu não posso perder de foco, de alvo, que nesse processo de cuidar eu também tenho que me cuidar. Eu também tenho que fazer as coisas por mim. Não é que eu tenha que deixar o outro não, gente. Durante o caminhar com ele, com ela, eu preciso estar cada vez mais me tornando mais sábio, mais inteligente. Porque nós nos distraímos. Não vai dar tempo nessa reencarnação de cumprir os meus compromissos, porque eu vou ter que estar cuidando de fulano. Não, mas você pode cuidar de fulano.
Cuida sim. Enquanto você estiver cuidando dele, dando um banho, fazendo um almoço, pensa numa boa lição. Faça aquele almoço ou dê aquele banho, lembrando que é um irmão, um filho de Deus que você está cuidando. Aquele almoço, nossa, preciso fazer uma oração para aquele agricultor que plantou essa cenoura, que plantou esse arroz. Aí eu começo, durante o processo de cuidar de fulano, de fazer o almoço, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como que a gente alcança o reino de Deus? Conectado com a obra divina. Então, se eu estou utilizando a água para fazer o almoço, se eu estou utilizando a água para dar banho, obrigado, Senhor, por essa dádiva maravilhosa que é a água. Consegue entender que durante o processo de estar cuidando do outro, eu preciso estar ligado a ele? Isso é a consciência desperta. Essa é a consciência. Porque eu começo a entender que eu estou ligado e que devo me manter ligado a isso. E Jesus não perde oportunidade quando ele fala para nós e demonstra para a gente que toda vez que ele ia fazer algum ato, alguma ação, primeiramente ele orava. Sempre em oração. Todas as movimentações do Cristo se baseavam primeiramente em se conectar. Porque orar, como diz no Livro dos Espíritos, é pensar em Deus. Pensar em Deus, sentir Deus, conversar com Deus. Isso sim é uma consciência ligado às coisas divinas. Né? Ficou fácil, não ficou, gente? Ficar o tempo todo conectado a Deus agora? Fica mais fácil. Né? O jeito como eu estou operando a minha vida. Eu estou varrendo a casa. Nossa, Senhor, muito obrigado. Né? Pela casa, pela vassoura, pelo braço que está varrendo, pelo objeto. Vou lembrar que vou fazer uma prece pelo fabricante da vassoura. Agradecer ele pelo trabalho dele. Muito obrigado. Então, essa percepção faz com que a minha vida seja uma vida em plenitude, conectado com o divino. Né? E aí o Hamed continua dizendo: ao ignorarmos o potencial em nossa intimidade, nosso campo de visão existencial fica obscuro e distorcido, e não conseguimos nos firmar perante a existência. Eu fico tão distraído, tão no escuro, que eu não vejo a presença das coisas boas no varrer a casa. Eu não vejo. Eu não vejo as coisas boas no sol, nesse calor. Eu não vejo as coisas na minha família. Eu não me desperto para essas coisas. Não vivo essa presença. O sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino. Gente, essa frase de Hamed é sensacional. Aquele que tem a sabedoria, ele sabe que ele é soberano. Eu escolho o que eu quero. Mas eu também sou escravo das minhas escolhas. Olha que interessante isso. Não é assim? Eu sei, eu quero, decido o que eu vou fazer. Decidiu? Vai fazer? Você se escravizou. No bem ou no não bem. Mas que você ficou escravo e soberano, você ficou. Agora, e a causa e o efeito? Porque a minha ação vai gerar uma ação e uma reação. Eu vou causar e essa causa vai gerar um efeito. Eu quero a felicidade. O que eu tenho que dar? Felicidade. Eu quero amigos. O que eu tenho que dar? Amizade. Eu quero compreensão. O que eu tenho que dar? Compreensão. Eu quero carinho. O que eu tenho que dar? Carinho. Consegue entender a lei de causa e efeito? Esperamos
que aquele pé de quiabo dê moranga. E brigo com o pé de quiabo. Não tem jeito. O sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino, senhor supremo de seus atos e prisioneiro de seus efeitos compulsórios. Senhor supremo de seus atos e prisioneiro de seus efeitos compulsórios. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria. São eles que caminham à frente no tempo e no espaço, revelando-nos capacidades e habilidades ocultas que sempre existiram dentro de nós. À custa de muito trabalho e enormes sacrifícios, os pioneiros sapienciais utilizavam como eixo principal de suas lições a importância do reino interior, ensinando-nos com notável propriedade que o mundo a ser desvendado está no âmago da criatura, que o divino está no humano, uma vez que tudo que há em nós é sagrado. Por essa razão, hoje entendemos perfeitamente as palavras de Jesus, o Cristo. O reino de Deus está no meio de nós. Gente, é bacana, né? Como as coisas vêm sendo mastigadas para nós, para que a gente mude o resultado do nosso dia. Precisamos mudar o resultado do nosso dia. Quem é que vai fazer isso? Nós. E independe do local onde a gente esteja plantado. Independe. Ah, se eu estou com aquele complicado, se eu estou com aquela complicada, se eu estou sozinho, se eu não estou. Todos os locais eu sou capaz de dar bons efeitos, bons resultados. Estou sozinho em casa, posso transformar minha casa num paraíso. Com o que tem lá dentro. Com o que tem em mim. Com essa conexão. Ah, a casa está lotada. Também posso transformar a casa num paraíso. Ah, mas a pia está cheia, o pano está assim, o sapato está para... Qual que é o meu olhar para esses companheiros que estão presentes? É o olhar de que eles não sabem ainda trabalhar para ter um paraíso dentro de casa. Mas o meu, eles não vão atrapalhar. Então eu vou passar por aquela pia cheia de copo, vou passar pela aquela sapato jogado, aquela coisa toda, e vou olhar com sabedoria, não é a palavra que nós estamos estudando hoje? Ele ainda não sabe. E aí, como eu o amo, gosto dele, e estou querendo ter aquele espaço sem aquele calçado, ou a pia sem aquele copo, o que eu devo fazer para que eu fique bem? Tiro. Consegue entender? O processo é eu fazendo o bem para mim. Ah, não, mas fulano vai ficar folgado. Daqui a 5.000 anos ele vai mudar. Dê um tempinho para ele. Tem uns mais duros, 10.000 anos, não tem problema. Mas durante esses 5.000 anos, esses 10.000 anos, nós vamos estar bem. Consegue entender como que é legal isso? Eu vou estar bem, independente daquela pia, independente daquele calçado fora do local, independente do calor, independente dessas coisas, eu consigo transformar. Gente, essa é o grande ensinamento de Jesus. Convivendo com todos aqueles, ele não se desesperava, porque ele entendia que cada um estava no seu patamarzinho. E ele fazia a parte dele. Ele fez a parte dele. Com maestria, né? Por isso que hoje a gente tem tanta essa conexão com Cristo. Que ele nos lembra que ele, vindo, passou
Gente, naquela época era tudo a pé, tá? Não tinha asfalto, não. Não tinha asfalto, não. Não tinha Uber, não. Tudo no dedão. Né? Para a gente ver o grande trabalho dele. A partir disso, diz Hamed, compreendemos que o modo de ensinar de todos os grandes mestres baseia-se fundamentalmente na educação como método de percepção e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento dos talentos inatos. A vocação peculiar e espontânea existente dentro do próprio homem. O verbo educar vem do latim educare, e significa ação de lançar para fora, colocar à amostra, tirar de dentro. Que bonito isso! Então eu quero educar alguém. O que eu vou ter que ofertar para ela? O que tenho dentro. E o que o educador espera dele? Que ele tire de dentro e ofereça também. Olha que bacana isso, né? Então, educar é dar ao outro o que você tem. Por isso que a gente vê, entre aspas, pessoas sem educação, né? Não é assim? Porque receberam, assim, alguém pôs para fora algumas posturas, algumas falas, né, equivocadas. E ele compreendeu isso e vive dessa forma. Está errado? Não, porque é o meio dele. Tem um caso muito curioso. Eu lembro que eu tinha um sobrinho, ele ia lá em casa, sempre desde pequenininho. E aí eu lembro do dia que nós ofertamos uma banana para ele e ele descascou a banana, né? Descascou a banana, pegou a banana, jogou a casca fora e ficou comendo. Olhei para aquilo, gente, se alguém faz aqui, desculpa, tá? Mas ele fez aquilo, eu achei aquilo muito estranho. Porque, pelo que eu sei, né, a casca protege o que tem na minha mão de sujeira não ir para a banana que eu vou ingerir. No meu conceito, tá? Se tem alguém que faz, tudo bem. E aí eu achei aquilo estranho e fui falar com ele. Falei assim, poxa, amigo, tenta assim, né? Olha só como é que fica mais fácil de comer a banana, né? Aí ele olhou assim e falou, que coisa estranha, né? Do mesmo jeito que eu olhei para ele e achei estranho, ele olhou para mim e achou estranho também. Bacana. Aí passou um tempo, eu fui na casa dele. E a mãe foi comer uma banana. Como é que ela come banana, gente? Vocês conseguem, né? Educar, não é assim? Eu entendi de onde ele veio com aquele hábito. Ele foi educado daquela forma, né? Só porque a gente precisa entender, né, que cada um traz a sua bagagem, né? Muito legal esse caso. Então ele continua, Hamed. Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio de força ou pressão moral, mas exprimir e liberar a potência do ser. Eu preciso mostrar para ele que ele tem dentro de si potências, virtudes e qualidades, e ele precisa pôr para fora. Também não é imprimir, porém fazer brotar ou emergir os dons subjacentes. Não adianta copiar e colar. Ele tem que construir o dele. Menos ainda seria formar, impondo uma forma. Olha que interessante essa jogadinha de palavras, né? Menos ainda, para educar, seria formar. Porque quando eu formo, eu imponho uma forma. Você tem que fazer assim. Não, o processo de educar não é assim. Ao contrário, seria desentranhar do mais fundo da criatura o seu próprio modo de ser. Fulano, a casca, a gente pensando, fica melhor quando você não a joga fora, para você proteger o alimento, porque pode ter alguma coisa. Aí você está instigando a ele a raciocinar sobre a casca. Não é assim? Raciocinar. Então, a gente está solicitando a ele que pense, filosofe sobre aquele objeto. Né? A conquista da sabedoria proporciona aos homens flexibilidade suficiente para que não mantenham a mente fechada,
a novas informações e não vivam dentro de regras e padrões sociais rígidos. Olha que interessante que o Hamed está tentando falar. Ele está tentando falar do nosso passado, das regras que trazemos para esse 17 de novembro de 2023. Que regras eu estou trazendo para cá? Que padrões sociais eu estou trazendo para cá? São parecidos aí com o caso da banana? Eu faço porque eu vi o outro fazendo? Será que é isso que eu estou fazendo? Então ele traz essa consideração sobre a conquista da sabedoria. E ele continua: os sábios entendem que o bom senso, unido a uma consciência reflexiva, voltada para o conhecimento original, deve anteceder a toda decisão, opção ou solução. O que ele está tentando propor? Que a gente analise antes de fazer. Sabe aquela reação que a gente costuma ter? Reação, automatismo. Eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo assim. Não, peraí. Será que o meu jeito de me alimentar é sábio? Será que o que eu ponho no prato é sábio? Será que o que eu bebo vai me causar coisas boas? É essa a opção que ele está tentando. Antes de fazer tudo, gente, tudo, todas as minhas regras de viver, antes de fazer daqui para frente, nós precisamos analisá-las e fazer os ajustes. Eu gosto tanto dessa palavrinha, ajustar. Para quê? Para que a gente fique melhor. O ato de analisar é uma questão de amor próprio. Porque a gente pode estar fazendo algumas coisas que vão dar efeitos contrários àquilo que a gente deseja. Pode dar resultados diferentes. Não, mas eu sempre fiz assim. O resultado é satisfatório? Meia boca, né? É meia boca. Então, será que a gente não pode fazer um ajuste nisso? Com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe? Será que a gente não precisa mudar o jeito de abordar esses que a gente tanto ama? Será que eu vou ter que continuar repetindo isso? Não, mas pau que nasce torto, morre torto. É mentira. É mentira. Todo aquele que chega uma nova informação na mente dele, né, quando eu consigo levar essa educação, fulano, mas nós estamos fazendo isso e está sempre dando nessa situação, nós dois precisamos mudar. Eu quero continuar sendo seu amigo, seu companheiro, mas nós dois estamos fazendo dor, sofrimento em nós. Vamos mudar isso? E a gente propõe para nós e para o outro essa mudança de ações, né? Aí o Hamed continua: eles não deixam, os sábios, não deixam que instruções, classificações e análises acumuladas no decurso dos tempos sufoquem a sabedoria primitiva. Qual que é a sabedoria primitiva? Fazer cada vez melhor. Sabedoria primitiva. Os meus resultados, os meus atos precisam dar resultados excelentes. Os meus atos, os meus pensamentos, tudo que eu faço precisa dar excelentes resultados. Que aí eu volto para a sabedoria primitiva, o original. Né? Então, qual que é o objetivo da água? Nutrir, matar a sede, hidratar, não é assim? Aí a gente começa a colocar um tanto de coisa nessa água, não começa? A gente começa a poluir essa água, não é assim? A gente não está alterando a sabedoria primitiva? Não está alterando isso? Então a gente precisa buscar qual que é o original. Para que gente, não estou falando que a gente tem que beber só água, não. Eu estou falando que a gente precisa refletir que o que eu preciso originalmente é da água pura. Originalmente é da água pura. Os outros tipos de água, aí eu preciso analisar se dão bom resultado ou se não dão bom resultado. Se não dá bom resultado, largue e volte para o original primitivo,
que o nosso querido Hamed aqui está nos ofertando. E ele fala que a sabedoria primitiva contida na nossa própria alma. A propósito, diz ele, as regras injustas da sociedade e as religiões fundamentalistas, presas a modelos rigorosos e a severos padrões de pensamento, funcionam como autênticos entraves à sabedoria interior. Difícil isso, né? Regras injustas da sociedade e a severos padrões de pensamento. Os sábios aprendem que muitas vezes os procedimentos e hábitos de uma época repercutem de tal forma sobre as pessoas que elas passam a vê-los primeiramente como normas ou regras sociais. Isso é muito curioso porque vamos pensar em alguma regra que vem lá de trás e que hoje não é mais aceita? Ou alguma regra dos homens, tá, gente? Lá de trás, que hoje ainda se faz presente? Tem alguma, sim, no nosso pensar? Eu não sei como dizer, olho por olho. Não é? Os sábios aprendem que muitas vezes os procedimentos e hábitos de uma época repercutem de tal forma sobre as pessoas que elas passam a vê-los primeiramente como normas ou regras sociais. Depois, ao longo dos séculos, como valores e condutas morais, chegando por fim ao ponto de considerá-los como leis ou ordens divinas. Eram hábitos equivocados há séculos atrás. Aí as pessoas vão fazendo. Hoje se estabelece que é uma coisa divina. Olha como é que a gente precisa analisar tudo que está acontecendo na nossa sociedade. O Criador, diz o Hamed, não estabeleceu leis que em outras épocas ele próprio teria proibido. Aqui ele chama a nossa atenção para discernir se era equivocado lá atrás, por que agora passaria a ser uma lei divina? Deus cria a lei lá da mesma forma que hoje. Então, as leis divinas, elas são sempre as mesmas, independente dos tempos. Independente. Seria bom lembrarmos que as concepções e ideias sofrem interferência dos fatores tempo e espaço. As pessoas diferem em seus conceitos sobre os costumes, modo de pensar e agir característico de indivíduo, grupo social, povo e nação, porque eles são constantemente reavaliados e renovados através do tempo e das sociedades humanas. Mas, abre aspas, Deus não pode se enganar. As leis divinas de 10 mil anos, 100 mil anos atrás, continuam sendo as mesmas regras hoje. Lei da gravidade mudou, gente, ao longo desses últimos bilhões de anos? Não mudou. O oxigênio, o H2O, continua sendo o mesmo? Continua sendo o mesmo? Não é? O oxigênio mesmo, hidrogênio mesmo, continua? As coisas divinas não continuam sendo a mesma coisa? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. Olha que interessante isso. Nós, por desconhecermos a sabedoria primitiva, achamos que o correto é assim. Mas precisamos sempre ver esse original. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. Júlio, você falou de olho por olho, dente por dente. Não foi mudando? Não foi mudando? Foi mudando para se adequar a qual lei? A lei de amor. Que já era uma lei lá. Lá tinha a mesma lei de amor. Auxilie o teu irmão, ajude todo mundo, não é assim? 10 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos atrás, isso mudou?
Não, a lei de amor continua. Hoje nós fomos nos equivocando? Não. Primeiro eu, depois os meus, não é assim? Não é assim? A lei não foi fazendo essa mudança? Tentando se igualar a quê? A lei divina. Gente, eu acho muito bacana isso. A legislação hoje, né, dos países, os advogados, os tributaristas, eles estudam as mudanças da lei para que essas leis atendam, se igualem às leis divinas. O papel do advogado é fazer cumprir as leis divinas. Mas por enquanto ele ainda está preso às leis dos homens. Ah, pode tirar a vida de alguém? Tem alguns países e algumas situações que pode. A lei caminha para não poder. Consegue entender isso? Como é que a lei divina vai prevalecer sempre? Ela sempre existiu e nós caminhamos para nos adequar a ela, né? A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. As leis elitistas são transitórias, porque foram criadas pelo prestígio de um grupo social ou pelo domínio de um povo ou nação em determinada época. Todavia, são constantes e imutáveis as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Gente, isso traz para a gente uma confiança, viu? Traz para nós uma confiança, uma certeza. Se nós buscarmos dentro de nós as coisas verdadeiras, autênticas, nós não erraremos. Se nós seguirmos o que a sociedade equivocada em alguns pontos, nós podemos nos equivocar. Então, por isso que o Hamed chama atenção para que a gente olhe o nosso íntimo. Devo bater em alguém? Devo ser desagradável a alguém? No nosso íntimo está falando, não devo. Então, que eu tenho que seguir? O meu íntimo. O meu íntimo. Né? Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo, voltada para o senso íntimo, capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, externo e interno, e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Gente, não tem problema nenhum ser diferente dos outros. Vocês sabiam disso? Não tem problema nenhum ser diferente do outro, desde que essa diferença seja parecida com as questões divinas. A gente tem hora que se intimida em pensar diferente do outro. Não, lá em casa todo mundo pensa assim, eu também tenho que pensar. Todo mundo faz isso no domingo, todo mundo faz isso na sexta, todo mundo faz isso. Por que eu tenho que fazer isso? Nós somos únicos e originais. A gente precisa se diferenciar na multidão, viu, gente? É um motivo de orgulho para nós. Eu não faço mais o que fulano, beltrano, ciclano fazem. Por quê? No meu íntimo está gritando que vai dar ruim, né? Que não vai dar bom. Então, se no meu íntimo fala isso, eu preciso parar com essas ações. Cada indivíduo, finaliza Hamed, cada indivíduo possui um canal sapiencial que pode entrar em sintonia com a fonte abundante da sabedoria universal. Conexão com Deus. Cada indivíduo possui. O sábio, aquele que pensa, que busca, que reflete, que filosofa, tem a capacidade de se autogovernar. Olha, gente, coisa linda. Autogovernar. Sair daquela estrada esburacada e ir para uma estrada melhor. Uma vez que, ao penetrar na essência das coisas, analisa-as e sintetiza-as sem pré-julgamentos, utilizando somente a própria coerência
e a autenticidade proveniente de seu reino interior. Bacana isso, né? Por que ele fala tanto, gente, dessa questão do reino interior? Porque Papai do céu é o criador do nosso íntimo. E se a gente se conecta com esse íntimo, não tem erro. Consegue entender isso? Conhece-te a ti mesmo. É a solução para que a gente pare de dar manotas, sabendo que as manotas de hoje serão as nossas vitórias no amanhã. Não é isso? Aprendendo, filosofando, compreendendo e fazendo os ajustes que a gente precisa fazer. Gratidão aos amigos por esse nosso encontro. Muito obrigado pela presença nesse tratamento de saúde do nosso querido Cantinho de Jesus. Pai de amor e bondade, mais uma vez, elevamos o nosso pensamento a Ti. Hoje, com um saber a mais sobre a sabedoria, sobre o nosso íntimo, que nós possamos recorrer sempre aos saberes que vós deixastes em nós. Que façamos os ajustes, Senhor, em tudo o que vivemos, para o melhor, para a paz, para o amor e para a misericórdia. Que vejamos no outro um irmão que necessita que nós estejamos ao seu lado, para que ele consiga também fazer a sua luz brilhar. Fique conosco, Senhor, Jesus e todos os benfeitores, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos.